Vamos iniciar então a nossa aula sobre anticorpos. Inicialmente, o que são anticorpos? Os anticorpos, eles são proteínas globulares que estão presentes no nosso corpo, tanto nos espaços intracelulares quanto nos espaços intravasculares e extravasculares. São proteínas globulares produzidas por os linfócitos B. Quando o linfócito B produz um anticorpo, ele é dito linfócito B plasmáticos. Os anticorpos, para sua caracterização, a gente utiliza a sigla AC. Como anticorpo é a mesma coisa que imunoglobulina, a gente pode usar também a sigla IG. Então, AC ou IgE, ambos querem dizer anticorpos, são siglas das duas terminologias utilizadas para caracterização dessas proteínas. A função dos anticorpos, principalmente, é nos proteger contra micro-organismos, contra organismos invasores. Mas também eles podem servir como marcadores para diagnósticos para algumas situações patológicas. Porque os títulos de anticorpos se relacionam à presença do anticorpos e suas quantidades, que na verdade seriam títulos, eles se relacionam com a cinética ou com o desenvolvimento de uma determinada patologia ou infecção. Dentro disso, os anticorpos podem ser utilizados como ferramentas diagnósticas. Existem técnicas laboratoriais que se utiliza a dosagem de anticorpos para caracterização de algumas doenças. E também, em um estado mais atual, a gente tem a utilização de anticorpos em imunoterapia, que seria para tratamento de algumas doenças. Então, como é que é a estrutura do anticorpo? O anticorpo, inicialmente, ele é constituído por duas cadeias pesadas, articuladas por ponte de sulfetos e unidas a duas cadeias leves. Então, a gente tem duas cadeias pesadas internas e a gente tem duas cadeias leves externas. Na parte superior do anticorpo, a gente tem as regiões variáveis, ou caracterizadas também como sítio de ligação ao antígeno. Na parte inferior, a gente tem a região constante, que são caracterizadas pelas funções efetoras dos anticorpos. Utilizando uma imagem com mais detalhes desses anticorpos, a gente vê que nessa região variável, aqui, a gente tem laços duplos, que a gente chama, onde o antígeno pode ficar ancorado. Essas regiões são ricas em aminoácidos, e sua variação está relacionada às variações nos aminoácidos. Dessa forma, a gente caracteriza o anticorpo como a região de cima, região variável, e as regiões de baixo como regiões constantes. Logo, a gente tem região variável leve e variável pesada, constante leve e constante pesada. A região de cima dos anticorpos, caracterizadas por essa parte variável, é denominada FAB, ou fração de ligação ao antígeno. A fração de baixo é denominada de fração FC, ou fração constante. O que caracteriza essa porção FAB, ou porção de ligação ao antígeno? Essa porção de ligação ao antígeno é a porção que dá especificidade ao anticorpo. Então, os anticorpos são específicos para determinados antígenos. E dentro dessa especificidade, o anticorpo ele é específico para o epítopo ou determinante antigênico, que é a menor parte de um antígeno. Olhando para essa figura do anticorpo, a gente vê diferentes antígenos. A gente tem o antígeno vermelho, o antígeno verde, o antígeno lilás, o antígeno amarelo, um azul e um cor de creme. Essas cores, na verdade, estão relacionadas com diferentes antígenos. Se a gente olhar para baixo, além das cores, a gente vê formatos diferentes. Imagine que esses formatos diferentes seriam sequências de aminoácidos diferentes. No caso do anticorpo de baixo, o único capaz de fazer a ligação com esse anticorpo é o antígeno amarelo, porque a sequência de aminoácidos acopla aqui, e esse acoplamento é mediado por interações químicas entre os aminoácidos das cadeias terminais dos anticorpos com os aminoácidos das cadeias terminais ou da cadeia lateral do determinante antigênico. Dessa forma,
em um determinado antígeno, a gente tem inúmeros epítopos ou determinantes antigênicos. Aqui nessa figura a gente vê um antígeno com 3 epítopos. O epítopo 2, para o qual não foi gerado nenhum anticorpo para ele. O epítopo 1, que tem esse anticorpo, que é esse antígeno azul. Epítopo 1, que tem esse determinante antigênico azul. E o epítopo lilás, que seria o epítopo 3. Então a gente vê diferentes anticorpos ligando. O anticorpo que liga no epítopo 1 não deve ligar ou não pode ligar no epítopo 3, porque existe uma especificidade nessa reação. Esses anticorpos, na verdade, eles são elementos de unidade adaptativa e antes de serem anticorpos solúveis e fazer essa ligação no antígeno de forma solúvel, eles são conhecidos como BCR, o receptor de célula B. Então, o anticorpo nada mais é do que um BCR na forma solúvel. Aqui nessa figura a gente vê a estrutura do anticorpo novamente, com seus detalhes, né? Regiões variáveis e regiões constantes, cadeias pesadas, cadeias leves. Em cima a gente vê a região de ligação ao antígeno. E do lado, nessa figura do anticorpo, a gente vê um antígeno, né, ligado por um anticorpo, e na região de ligação, justamente a relação de determinante de complementariedade, determinante antigênico ali, a gente vê a parte do antígeno. Aquela parte que está vermelha, que está ligando, é o que a gente denomina de epítopos. Os aminoácidos que estão aqui são aminoácidos que interagem de uma forma mais forte com os aminoácidos presentes na cadeia pesada e os presentes na cadeia leve. Se a gente for olhar essa estrutura com mais detalhes, ou fazer uma representação esquemática disso, a gente vê essa estrutura da região FAB, várias bolinhas. Cada uma dessas bolinhas representa um aminoácido. E a gente tem aminoácidos na cadeia pesada e aminoácidos na cadeia leve. E desse outro lado, desse vermelho, a gente vê o antígeno, tá? E o epítopo dele, na verdade, interagindo com esses aminoácidos aqui. Então essa interação que acontece é a ligação antígeno-anticorpo. Quanto mais forte for essa ligação antígeno-anticorpo, maior o que a gente chama de avidez. Essa ligação determina a especificidade do anticorpo. A gente representa os anticorpos sempre nessa estrutura, 2 cadeias pesadas e 2 cadeias leves. Entretanto, se a gente for olhar na forma da vida real, realmente, como o anticorpo acontece, como o anticorpo existe, ele é apresentado dessa forma. A gente vê essa estrutura maior aqui, e a branca, a estrutura menor, amarela, que é a estrutura menor, laranjinha, a estrutura menor, verdezinha. Então isso aqui simbolizam as cadeias leves e pesadas do anticorpo. E aqui em cima, nessa fenda, a gente tem essas regiões hipervariáveis, que são as regiões que vão caracterizar a região FAB do anticorpo e ligação ao antígeno. Então a gente vê o anticorpo, na verdade, é uma globulina, ele é um glóbulo. Por isso que ele é dito imunoglobulina. A gente representa ele por 2 cadeias pesadas e 2 cadeias leves, porque é uma representação esquemática. Mas, de uma forma geral, ele tem essa estrutura. Então, como eu falei no início, o anticorpo ele é produzido por linfócitos B. E os linfócitos B, eles são produzidos na medula óssea. Lá na medula óssea, o anticorpo o linfócito B começa a produzir seu receptor chamado de BCR. Existem etapas para essa produção. Uma que é chamada de pré-BCR, pró-BCR, depois pré-BCR, até chegar a um linfócito B imaturo. E depois que ele é liberado da medula, passa a ser um linfócito B maduro, ou linfócito B virgem, vai para os órgãos linfóides secundários, incluindo o baço e o linfonodo, e lá ele fica esperando para entrar em contato com o seu antígeno e se tornar uma célula B ativada ou uma célula B de memória, quando ele vê antígeno, em que é capaz de sintetizar, se transformar numa célula B plasmática e sintetizar os anticorpos. Aqui nessa figura, a gente vê essa diferenciação de linfócitos B a partir considerando os tipos de anticorpos ou a especificidade dos anticorpos que são gerados. Então a gente tem lá a célula tronco hematopoética, stem cell,
A partir da stem cell a gente tem esses precursores de linfócitos B. Esses precursores de linfócito B vão sofrer rearranjo gênico, que está aqui representado por gene translocation, que são esses rearranjos de linfócito de genes dentro do linfócito. Esses rearranjos dentro do linfócito vão produzir diferentes BCRs. Então a gente tem aqui um BCR, esse rosa, BCR que seria o linfócito B1, o azul o linfócito B2 e o verde o linfócito B3. Então eles são diferentes, eles são na verdade irmãos desses linfócitos. E o que diferencia esses linfócitos B? O que diferencia eles é justamente esses BCRs que estão na sua superfície. Cada um deles é específico para o antígeno. A gente pode dizer que esse primeiro BCR, exemplificando, poderia ser específico para um epítopo de HIV. Esse aqui B, o azul, pode ser específico para um epítopo de salmonela. E esse aqui verde pode ser específico para um epítopo de influenza. Então eles reconhecem epítopos diferentes. Esses linfócitos B, eles abandonam a medula e vão se localizar nos órgãos linfóides. Lá nos órgãos linfóides, por exemplo, nos linfonodos, eles vão ficar nos folículos. Lá nos folículos vão entrar em contato com o antígeno. Aqui essa estrelinha azul, está aqui o BCR, né? E essa estrelinha azul que vocês estão enxergando é o antígeno. Como eu falei já no início do semestre, que na unidade adaptativa ela acontece e tem sempre a ação de um linfócito TCD4 para que as outras células tenham um funcionamento ideal, isso não é diferente também para o linfócito B. Aqui a gente vê aqui embaixo, aqui no primeiro exemplo, a não ligação ou a não ativação desse linfócito B de uma forma correta quando tem esse antígeno ligando. Pelo contrário, quando a gente tem esse cinza, aqui a gente tem essas flechinhas vermelhas, a gente tem esse cinza chamado linfócito T helper ou linfócito aciliar, que nada mais é do linfócito TCD4, a gente vê que quando ocorre a ligação do antígeno, do epítopo, nesse anticorpo, nesse BCR, essa célula recebe informações, tanto dessa ligação quanto do linfócito TCD4, por o qual ela se torna uma célula B plasmática, que é essa célula maior, essa célula grande. Ela se torna uma célula grande, é chamada plasmática porque ela secreta anticorpos, e para a secreção ela tem que ter um grande retículo endoplasmático, e ela secreta os anticorpos específicos para aquele antígeno. É importante salientar que cada linfócito B sintetiza um tipo de anticorpo, para uma especificidade única. A gente não tem o mesmo linfócito B sintetizando anticorpos para dois tipos de epítopos. Isso já vem programado da medula para fazer esse processo. Bom, os linfócitos B, né, ele tem as suas fases de desenvolvimento e que se relacionam com a produção desses anticorpos. Aqui nessa figura a gente tem A, né, uma célula B virgem ou conhecida naive. Quando essa célula B virgem se torna ativada, né, ela se prolifera, tá aqui a gente vê o folículo se torna, lá no linfonodo se torna centro germinal, e a gente vê vários níveis de proliferação. Aqui a gente vê a proliferação, uma célula se tornaram várias células. Essas células, cada uma delas é um clone de outras células, elas já entram em contato com o antígeno. Dentro disso a gente tem dois momentos, digamos assim, do linfócito B. Um primeiro momento, que é a formação de uma célula B de vida curta, que é essa que está aqui embaixo. Essa célula B de vida curta, ela secreta um anticorpo que é chamado de IgM, que tem essa estrutura pentramérica. Por outro lado, a gente tem também a formação de células B de memória, e a gente tem a formação de células B de vida longa, essas que estão em vermelho aqui, com o retículo endoplasmático marcado em vermelho. Essa célula B de vida longa, ela secreta outros tipos de anticorpos, como IgG, IgA e IgE. Bem, quais então são as funções dos anticorpos? Para que serve o anticorpo? Quando a gente toma uma vacina ou quando a gente se infecta, o que normalmente as pessoas querem, o que as pessoas entendem que se relaciona com proteção, entendem que se relaciona com imunidade, é a presença ou não de anticorpos. Isso está correto, tá? Entretanto, né, o sistema imunológico é muito mais complexo, muito mais amplo do que isso. Para que servem esses anticorpos? Como é que eles funcionam? Então o anticorpo, né, de uma forma bem básica, ele liga antígenos estranhos. O que ele considera estranho, ele vai ligar. No momento em que ele liga, ele vai mediar suas funções para neutralização e remoção daquele antígeno. Tá?
Esses anticorpos podem ser encontrados por todo o nosso corpo. A gente tem anticorpo bastante anticorpos no soro sanguíneo, a gente tem anticorpos nas secreções, a gente tem anticorpo na saliva, tem anticorpo no leite, anticorpo na lágrima. Em inúmeras partes do nosso corpo a gente pode encontrar anticorpos. E por que isso? Porque qualquer uma dessas partes são alvo para entrada de patógenos ou algum tipo de alteração imunológica que leve à produção, tenha necessidade de produção de anticorpos. Aqui nessa figura a gente vê alguns exemplos dos anticorpos em ação. Na imagem número 1 a gente vê, na verdade seriam patógenos, tá? Representando patógenos, estruturas patogênicas, e a gente vê elas recobertas por epítopos e os anticorpos soltos. Num segundo momento, esses anticorpos ligam nos seus epítopos de forma específica. Essa ligação começa com poucos, mas ela vai aumentando gradativamente o número de anticorpos, até que essa estrutura, o patógeno, ou o antígeno propriamente dito, fica revestido de anticorpos. Esse revestimento a gente dá o nome de opsonização. Essa opsonização capacita o sistema imunológico, outras partes do sistema imunológico, a enxergarem mais esse patógeno ou esse antígeno. Além de enxergarem, algumas funções efetoras mediadas pelos anticorpos são possibilitadas a partir desse processo de opsonização. Também, a ligação desses anticorpos, né, que como acontece ali na 2C, ele pode formar como se fosse uma rede. E essa rede de anticorpos que a gente tem aqui também pode mediar essas funções efetoras. Ali na figura número 3, a gente tem uma célula, um fagócito, que é capaz de fazer fagocitose. E a gente vê em cima essas marquinhas ali, que na verdade são receptores, que estão simbolizados pela letra E. Esses receptorzinhos, eles são receptores para a porção FC, porção constante do anticorpo. Então, se um patógeno está revestido por anticorpos e a sua porção FC está por fora, ali como representado na 4, esses receptores reconhecem esses anticorpos e podem fazer o processo de fagocitose. Na ausência desses anticorpos, essa célula poderia fazer fagocitose? Poderia, mas os anticorpos potencializam, aumentam a chance desse patógeno ser fagocitose. Então a gente tem que se lembrar que a gente não se infecta com um patógeno, a gente se infecta com milhares ao mesmo tempo. E precisa-se bastante fagocitose para destruir deles. Então essa função dos anticorpos melhora esse processo. Bom, em relação aos anticorpos, como é que eles são estruturalmente e as suas funções? Os anticorpos, como eu disse para vocês, eles são formados pelas cadeias leves e cadeias pesadas. Dentro das cadeias leves, a gente classifica ela em duas, cadeia kappa ou cadeia lambda. Vejam o que eu disse, cadeia kappa ou cadeia lambda. Então, o anticorpo linfócito B, quando ele é produzido lá na medula, ele decide, ou ele vai ser kappa ou ele vai ser lambda. Ele não vai ser as duas. E no nosso organismo a gente tem um equilíbrio entre kappa e lambda. Uma parte kappa e uma parte lambda. Quando a gente vê alterações nesse equilíbrio em alguma pessoa, algum indivíduo tem alterações no equilíbrio de cadeia kappa ou cadeia lambda, isso é sugestivo de algumas alterações patológicas, principalmente sugestivo de mieloma. No caso das cadeias pesadas, a gente tem 5 padrões de sequência dessas cadeias pesadas, caracterizadas como cadeia Mi, cadeia alfa, cadeia gama, cadeia epsilon e cadeia delta. Os nomes dessas cadeias vão caracterizar as classes do anticorpo, sendo elas IgM, IgA, IgG, IgE e IgD. Essas diferenças, essas cadeias, são diferenciadas por suas sequências de aminoácidos. Nessa imagem, a gente vê como acontece essa cinética, ou como é a cinética de desemprodução desses anticorpos, a partir de sua geração do linfócito B lá na medula. Se vocês olharem para a figura, bem na parte da esquerda, tem 2 divisões. A primeira divisão acontece na medula óssea e a segunda divisão acontece na periferia. Então lá na medula óssea a gente tem a célula tronco hematopoética, que dá origem a uma linhagem linfóide. Essa linhagem linfóide tem um rearranjo de genes de cadeia pesada, que vai dar origem ao linfócito Pro-B. Depois esse Pro-B continua rearranjando, vai dar origem a uma cadeia, finalizar
produção da cadeia pesada, vai dar origem ao linfócito pré-B. Esse linfócito pré-B vai continuar rearranjando, se tornando uma célula B imatura, ao qual, aqui é aquela célula verde ali, com os receptores expressos por fora, ao qual esse receptor a gente dá o nome de IgM. Então todas as nossas linfócitos B passam por esse processo. Vem lá da célula tronco embrionária, lá da célula tronco hematopoética, passa por pró-B, pré-B, até chegar a uma célula imatura. A partir desse formação dessa célula imatura, esse linfócito já se prepara para abandonar a medula óssea e se transformar numa célula B madura. Aqui vai uma diferenciação que tem que se prestar atenção. Células B maduras são diferentes de células B ativadas. Célula B madura pode ser dita uma célula T virgem, e uma célula T que vai se localizar no linfonodo ou em outros órgãos linfóides secundários. No baço, por exemplo, o baço tem muitos linfócitos B, vai expressar o seu receptor IgM, mais do lado um receptor chamado receptor acessório, que é a imunoglobulina D. Se vocês olharam do lado da esquerda, no lado da direita, à esquerda vocês têm as células. Do lado da direita a gente tem o tipo de imunoglobulina expressa. E lá no final, lá quando ele está a célula B madura, a gente vê a IgM e a IgD como cadeias que constituem o BCR. E esse linfócito B vai para os linfonodos ou para o baço, né, como eu falei para vocês, e outros órgãos linfóides, e ele fica lá esperando uma estimulação antigênica. Quando ele recebe a estimulação antigênica, ele se transforma numa célula B plasmática, claro que com a presença do linfócito TCD4. No momento que ele se transforma em célula B plasmática, ele, na verdade, antes de ser plasmática, ele se ativa, se transforma em célula B plasmática, o retículo endoplasmático aumenta, ele se torna uma célula grande e uma célula capaz de secretar anticorpo. Bem, desses anticorpos que ela produz, o único que ela sabe produzir nesse momento é o IgM, que é aquele que ele coloca, que está na superfície, como BCR. Então, inicialmente, o anticorpo que ele promove é sempre o anticorpo IgM. É por essa razão que nos processos infecciosos, na fase aguda, a gente sempre, na resposta primária, sempre teremos o anticorpo IgM como primeiro elemento de resposta. Com o passar do tempo, ocorrem as trocas de anticorpo. É lá no final da segunda parte, onde células B de memória e vários isotipos. A gente vê que esse IgM pode ser trocado para IgG, para IgA ou para IgE. Essa diferenciação depende do tipo de antígeno, ou do tipo de patógeno, do tipo de situação clínica que o indivíduo está passando. Por exemplo, se ele tiver uma infecção por algum parasita ou for um processo alérgico, a troca acontecerá para IgG em algumas situações, mas principalmente para IgE. E aqui nessa figura, a gente vê a estrutura dessas classes de anticorpos. Então, inicialmente a gente vê IgG, com a estrutura cadeia pesada e cadeia leve, as variável leve e variável pesadas, a variável pesada, a gente vê a constante leve e a constante pesada, a região FAB e a região FC. Ao lado a gente tem a IgD, muito semelhante à IgG, e a gente tem embaixo da IgD a IgE. Qual a diferença entre a IgE e a IgG? Se vocês olharem para a parte FC de baixo, a IgG tem duas subunidades, CH3 e CH2. Se vocês olharem para a IgE, ela tem 3 subunidades. Essa subunidade adicional da IgE vai ser importante depois, quando eu for falar, vou dizer por que ela tem essa terceira subunidade que diferencia ela das outras. Da mesma forma, ali a gente pode ver a IgA, ela é uma estrutura dimérica. Sendo ela uma estrutura dimérica, ela tem duas extremidades, o que prende ela a essa parte vermelha chamada de peça J. Prende as duas. Tá? E ela tem como se fosse uma correntinha amarela. Essa corrente amarela é o componente secretor da IgA. A IgM, a primeira imunoglobulina produzida, tem esse formato pentamérico, porque são 5 imunoglobulinas, na verdade 5 monômeros ligados. E para articular esses 5 monômeros a gente tem a peça J também. Vamos ver agora então as características de cada uma das imunoglobulinas. Então a IgM, né, ela é 10% das imunoglobulinas séricas, a gente pode encontrar ela nos líquidos internos e algumas secreções, embora ela prevaleça nos líquidos internos. Ela pode aparecer na prova de monômeros, mas sua ação é basicamente por pentâmeros.
tem uma produção diária de 3 miligramas por dia, tem a cadeia de junção, né, para juntar essas 5 unidades, e sua principal atividade biológica é a ativação do sistema complemento, sendo também uma imunoglobulina presente na resposta primária, em altas concentrações, como eu falei para vocês, ela é uma imunoglobulina de resposta primária, porque é o que o linfócito B sabe fazer. Já na secundária, quem assume o papel é as outras imunoglobulinas, e ela fica em baixas concentrações em relação às outras imunoglobulinas na resposta secundária. Já a IgG, né, é a principal das imunoglobulinas, no nosso corpo, o que a gente mais tem é IgG, né, ela perfaz cerca de 75% das imunoglobulinas do corpo, ela é uma das mais importantes. A produção diária da IgG é em torno de 33 miligramas por quilograma, ou seja, 10 vezes mais do que a IgM. E o que chama a atenção é o tempo de vida médio dela, que é 20 a 30 dias. Esse tempo de vida média dela é um tempo de vida considerado alto. Tá? Está relacionado com um elemento com um processo que a IgG faz e que as outras não fazem, que é um processo de transcitose, em que ela passa por dentro das células e fica um tempo armazenada dentro das células. Isso seria como se fosse protegesse essa imunoglobulina e aumente seu tempo de vida média. Além do que, né, após um processo infeccioso de estimulação, a maioria dos linfócitos produz imunoglobulina IgG, então a gente vai ter mais IgG também, e mais IgG, mais tempo também ela vai ficar circulando. Mais, digamos assim, mais fonte de IgG. Na resposta primária ela está em baixas concentrações, né, porque está recém começando. Na secundária ela prevalece em altas concentrações. Então o que ela faz? Ela faz a opsonização, aquele processo que eu falei para vocês, que é revestimento do patógeno ou da estrutura. Faz esse ADCC, que é citotoxicidade dependente do anticorpo, né? É um processo para uma outra ocasião a gente trabalhar ele. Faz ativação do sistema complemento, pela via clássica principalmente. E aí tem embaixo esses idiotipos de IgGs. São chamados de idiotipos, IgG3, IgG1, IgG2, IgG4. Tá? Isso aí são, na verdade, são tipos de IgG, se modificam também por sequência de aminoácidos, que prevalecem em algumas infecções. Umas prevalecem mais em infecções virais, outra mais em infecções parasitárias, né? Dependendo do processo, vai ter mais ou menos uma. Uma acompanha mais o anticorpo, outra acompanha mais uma resposta citotóxica. Né? Então, dependendo de alguma situação, IgG está presente em todas as situações clínicas, praticamente. Né? Mas algumas situações prevalecem esses idiotipos de IgG. E uma característica bastante importante dela é a sua capacidade de cruzar a barreira placentária. Ela é a única imunoglobulina que cruza a barreira placentária. E por que essa imunoglobulina cruza a barreira placentária? Como que ela consegue fazer isso? Nessa figura a gente consegue ver a transferência de anticorpos IgG via placenta. O que acontece é um mecanismo que a gente chama de transcitose. Então aqui a gente tem representado a circulação materna, tá? O sangue materno e o sangue fetal. Em pH fisiológico, entre eles, é claro que a gente tem a placenta. Entre eles, no sangue materno a gente tem pH fisiológico, e nesse pH fisiológico a IgG se liga em receptores que tem na superfície, por exemplo, de monócitos ou de células endoteliais ou também em células da placenta. Então ela se liga, tá? É entrado na forma de uma vesícula, essa vesícula ela entra, a gente vê ali, entra proteínas do soro, né? Entra essa vesícula. Nessa vesícula, em algum momento, as outras estruturas são degradadas pelo lisosoma, mas o anticorpo está ligado ao receptor. Esse receptor, como é de recém-nascido, a gente dá o nome de FcRn, né? Esse receptor leva a IgG para fazer uma reciclagem, ela sobe e ela vai sair do outro lado dessa célula. Então a IgG, na verdade, ela entra e faz esse processo de entrada, de transitose dentro e sai do outro lado. Nessa figura aqui a gente vê um esquema mais didático disso. Num lado a gente tem a circulação materna, do outro a circulação fetal. E aqui no meio a placenta, né? Aqui o FcRn, que é o receptor de recém-nascido que liga a porção de Fc, liga a IgG, né, em pH fisiológico, faz o mecanismo de transitose e é liberada do outro lado. Então esse é o mecanismo que a IgG faz para fazer esse cruzamento da placenta. Por que as outras não fazem isso? Porque as outras imunoglobulinas não ligam nesse receptor. Então, como eu falei para vocês, a IgG ela é uma imunoglobulina
de resposta secundária. Nesse gráfico a gente vê a resposta primária e a resposta secundária. Esse tipo de resposta pode acontecer num processo vacinal ou pode acontecer num processo de uma infecção. Lá na resposta primária, ali, esse aqui no caso vacina, a vacina inicial, a gente não tem imunoglobulina nenhuma, a primeira que aumenta ali, que está em preto, é a IgM, não tem IgG no início. Logo em seguida, aqui está representando uma semana, mas depende muito do patógeno, da situação, do tipo de vacina. Uns são 7 dias, 14 dias, 15 dias, começa a produção de IgG. E a IgG aumenta, ó, ela ultrapassa a IgM, tá? E a IgM quase desaparece e fica somente a IgG. Aqui no booster dose, a segunda dose, na verdade, da vacina, nessa segunda dose a IgM praticamente não mexe quase nada e a IgG aumenta lá em cima. Isso caracteriza ela como uma imunoglobulina secundária. Tá? Então, como eu disse, esse processo acontece em vacina e acontece em infecções também. E a IgA? Bom, a IgA é a imunoglobulina característica, é a imunoglobulina das secreções. É a imunoglobulina que está presente no leite, é a que está presente na saliva, é a que está presente na secreção intestinal. Mas ela não está somente presente nas secreções, ela está presente em alguns líquidos internos também. Denominada de IgA. Quando ela está dentro do corpo, a gente denomina ela de IgA sérica. Quando ela está na mucosa ou alguma secreção, que ela é produzida localmente, ela é de IgA secretória. Então, ela é 15 a 20% de todas as IgGs, produção de 24 mg por quilo, tempo de meia-vida de 6 dias, ó, bem menor do que da IgG. Então, ela tem aquela peça de junção, que é para juntar duas cadeias, e mais o componente secretório, que capacita ela a ser secretada na mucosa. Então, a sua ação é bloquear micro-organismos na mucosa, ativa também o sistema complemento, e tem maior concentrações na resposta secundária do que primária. Aqui nessa figura a gente observa a secreção de uma IgG. Então aqui a gente tem uma célula B plasmática, essa célula B plasmática do lado bem que está na esquerda, amarelinha, linfócito B, está produzindo a IgA. Então essa IgA está ali, ela recebe o seu componente secretor, que está aqui representado em azul. Esse componente secretor se liga numa célula, faz também semelhante a uma migração transendotelial, mas é no epitélio, e ele é secretado na mucosa próxima. Então essa é a forma que a IgA é secretada a partir de uma região. Nessa figura aqui está apresentando, na verdade, o númen intestinal, né? Que ela é produzida e é liberada no númen intestinal. Lembrem-se que, por exemplo, no intestino a gente tem os linfonodos mesentéricos. Então esse linfócito B plasmático que veio aqui, provavelmente ele saiu de um linfonodo mesentérico, foi ativado via linfonodos mesentéricos. E a IgE? Bom, a IgE ela é a imunoglobulina dos processos parasitários e alérgicos. Então a gente encontra ela basicamente nos líquidos internos do corpo, ela é bem pouquinho, seja de 1% das IgGs. Ela só aumenta quando a gente tem um processo inflamatório ou parasitário, que ela chega a 10%, bastante. Tempo de meia-vida bem baixo, 2 dias. Mas esse tempo de meia-vida a gente tem que considerar que nesse tempo ela é produzida e ela liga na superfície de uma outra célula. Vocês lembram que eu falei lá no início, alguns slides anteriores, para prestar atenção naquela subunidade da IgE. Pois bem, a IgE, por essa subunidade, ela consegue se ligar na superfície de mastócitos e basófilos. Então ela faz a DCC, né? Pode mediar processos de eosinófilos, tá? Infecção de eumintos, e quando ela está ligada em basófilos e mastócitos, ela pode catalisar ou mediar também a liberação de mediadores alérgicos e inflamatórios. Tá? Por isso que ela está aumentada também em processos alérgicos e inflamatórios, chegando a aumentar 10 vezes. Nessa figura a gente vê a IgE ligada na superfície do mastócito ou basófilo. Então ela fica ligada. Quando um componente alérgeno, um alérgeno, se liga na superfície da IgE, ocorre o que se chama de ligação cruzada da IgE. Essa ligação cruzada dá um sinal, um sinal que é mediado por fosforilações, e os componentes intracelulares de mastócito, como histamina, por exemplo, são liberados. E a gente tem a liberação, a degranulação desse mastócito e liberação desses mediadores do processo alérgico e mediadores da inflamação. Então, se o mastócito está na mucosa, por exemplo, e o alérgeno entra, ele cruza a primeira barreira da mucosa e o mastócito
está ali, vai se ligar nos mastócitos revestidos por IgR, que reveste os mastócitos, e ativar esse processo, e logo em seguida a gente vai ter todos os sintomas do processo alérgico. E por último, a IgD. Então a IgD ela é uma hemoglobina pouco importante do ponto de vista clínico, que a gente está vendo aqui. A IgD ela é uma imunoglobulina que a sua principal função é ser um acessório na formação do BCR lá junto com a IgM. Tem alguns estudos caracterizando ela em doenças autoimunes, mas não são estudos que se aplicam diretamente na parte clínica, né? Então, provavelmente vocês vão ouvir falar de IgD hoje, mas só quem for em busca mesmo disso que vai entrar mais em contato com a IgD. Então, era por concentração menor do que 1%, das outras imunoglobulinas, tempo de vida média de 3 dias, e basicamente em líquidos internos do corpo. Bom, essa é a caracterização dos classes de anticorpo. Então, de acordo com o que eu falei, a gente pode ver essa distribuição de anticorpos, né? A IgA, lá nas regiões, além de termos IgA também sérica, mas principalmente nas mucosas, né? A gente vê ali o trato respiratório superior, o trato respiratório inferior, trato gastrointestinal, presença de IgA. E tem lá no genital também a gente tem IgA. E as outras imunoglobulinas, principalmente nos espaços intravasculares, IgM, IgE, IgE e IgD. Bem, agora eu vou falar de uma forma bem sucinta sobre diversidade dos anticorpos. Sucinto porque nós vamos ver essa aula com mais detalhes quando a gente trabalhar ontogenia de linfócitos B. A gente entra nos mecanismos. O objetivo de eu falar um pouco sobre diversidade é para vocês entenderem por que os anticorpos são diferentes, na verdade. Por que a gente tem anticorpos de especificidades diferentes. Por que a gente tem? Então, justamente por causa os mecanismos que eu falei para vocês de recombinação. Aqui a gente tem a estrutura do anticorpo, cadeia pesada, cadeia leve, região constante e região variável. Se a gente for ver em termos de genes, está aqui embaixo, né, for trazer isso para um gene, a gente vê a região 5' e 3', a região que codifica o anticorpo. Então a gente caracteriza uma região desses genes variáveis, região do segmento diversidade, junção e constante. Eles estão caracterizados pela cores vermelho variável, amarelo diversidade, azul os junção e branco os constantes. Vamos ver somente os genes que são fora os constantes, né? Os os variáveis, diversidade e junção. Eles são representados por letras, o V de variável, D de diversidade e G de junção. E esse rearranjo a gente dá o nome de rearranjo VDJ, porque esses genes se rearranjam. Então, cada linfócito B que é gerado, ele sofre esse processo de rearranjo. Então, ali no primeiro rearranjo, a gente tem a recombinação VD, logo em seguida a recombinação VDJ. Então, se a gente olhar para essa recombinação, alguns desses genes, lá do início do primeiro 5' 3', eles são perdidos. Tá? Eles são perdidos justamente por eventos de recombinação. E aí depois ele vai sofrer transcrição e splicing até formar uma determinada imunoglobulina, né? E com uma determinada especificidade. Daí vocês vão me perguntar, por que tem um T-cell ali embaixo, receptor de célula T? Porque um mecanismo semelhante acontece também nos linfócitos T. Mas como eu estou falando de linfócito B, eu não vou entrar em detalhes nos linfócitos T. Então aqui, esse processo a gente tem aqui dividido pela cadeia leve na esquerda e a cadeia pesada na direita. Então a gente lá o DNA da linhagem germinal, depois o rearranjo DJ, depois o rearranjo VD e rearranjo VDJ, em ambas as cadeias. Até chegar à formação de anticorpo. A gente vê aqui o anticorpo, tá? Com as suas cadeia leve rearranjada e a cadeia pesada rearranjada. Então vocês vendo que cada um deles tem uma cor. Se eu trocar um rearranjo de qualquer um dos dois, troque em algum momento aqui, o anticorpo já vai ter uma especificidade diferente. Cada troca que acontece determina um anticorpo diferente, determina um clone de linfócito B diferente. Quando eles são gerados depois, esses anticorpos podem fazer o que se chama de troca de classe, que seria de IgM, né? Pode trocar para IgG, pode trocar para IgA e pode trocar para IgE. Normalmente o que acontece é de IgM para uma delas, IgM para IgG, IgM para IgA ou IgM para IgE.
Mas pode ser a troca de IgG para IgA? Pode. Mas para isso teria que mudar toda a situação clínica, o que é muito difícil de acontecer. E como é estruturado os genes da cadeia da parte constante? Os genes da parte constante, eles não sofrem esse processo de rearranjo em nível de medula. O que a gente tem são os genes que estão ali sempre na sua mesma estrutura. A gente tem lá, aqui está comparado o camundongo e o homem, né, porque são os organismos que a gente mais trabalha em imunologia. Então, se vocês olharem ali, vamos pegar o homem. A gente tem aqui o azul, que é o constante μ, do lado do C delta, que é o constante IgD. IgM e IgD, então, são os primeiros a ser feitos. Tanto no homem quanto no camundongo, na verdade, o μ e o delta, um codifica IgM e o outro codifica IgD. Ao lado, a gente tem o gama, tá, que é o IgG, a gente tem o IgG3, o IgG1, o IgG2 está mais lá para trás. A gente tem o alfa, que vai ser o IgA, IgA1 e IgA2 lá atrás. Então, o que acontece? Dependendo da situação, isso aqui não rearranja. O que acontece é apenas cortes em determinadas situações, mas isso depois que o linfócito já foi gerado. Depois que o linfócito passou pelo estágio maduro, depois que o linfócito foi ativado, é que ele passa por essa sequência de troca de classe de imunoglobulina. Então, aqui nessa figura, mostra um exemplo dessa troca de classe, em que a gente tem aqui o VDJ desse lado, que já rearranjou, tá? E o primeiro, na primeira lá, a gente tem cadeia μ, que é a primeira a ser produzida, que vai transcrever o anticorpo IgM. Após, quando tiver o segundo evento, na verdade, quando tiver a troca de classe propriamente dita, ele vai perder esse pedaço aqui, o μ e o delta, nesse caso o gama 3, e ele vai produzir esse anticorpo, né, o IgG1, vai começar a produzir o IgG. Isso aqui pode ser, por exemplo, né, uma infecção parasitária, que induz essa resposta. Se fosse uma resposta que acontecesse na mucosa, o corte, por exemplo, poderia não acontecer nessa região aqui, poderia acontecer lá no amarelo, na região alfa. Tá? Então, os cortes acontecem de acordo com o tipo de gene que é. E esse pedaço, na verdade, ele é excisado, ele é tirado para fora, e o primeiro que está na frente ali é aquele que é codificado. Então, essa é a forma que são geradas as diversidades dos anticorpos. Então, nessa aula foram apresentados os linfócitos B, a produção dos anticorpos pelos linfócitos B, os tipos de anticorpos que existem, as suas especificidades, como eles são gerados, as cadeias pesadas e leves, e a sua geração a partir da medula. Para a complementação dessas aulas, eu oriento que vocês leiam os capítulos do ABAS, façam os exercícios do Imuno em Foco. Qualquer questão, ela pode ser dirigida ao chat do Imuno em Foco, né, que a gente está sempre respondendo o chat. Né. Também oriento vocês a realizarem as atividades do Imunologia Social e também oriento vocês a verem as videoaulas que estão disponíveis.